Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Tech Robertson. Eu sou o Robertson Azevedo e hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos sobre o pós-certificação AWS. Eu vou falar para vocês quanto tempo mais ou menos levaram para começar a chegar os convites para entrevistas, as principais empresas que me entrevistaram, quais empresas eu mais curti e vou passar alguns outros pontos como dicas de entrevistas que vocês podem seguir também, tá bom? Espero que gostem do vídeo, então vamos começar. Pessoal, e hoje começando esse vídeo é com muita gratidão que eu tenho a vocês pela assiduidade do vídeo de certificação AWS. Vocês são fantásticos, muito obrigado por tudo. Aproveito para pedir a vocês aí, clica no joinha se vocês gostarem do vídeo, compartilhe com um amigo que goste desse tipo de vídeo e inscrevam-se no canal para você não perder conteúdo que eu vou tentar postar sempre semanalmente algum tipo de conteúdo que possa lhe auxiliar na sua vida na área de TI e de cloud principalmente, tá bom? Então, para a gente dar sequência aí ao que a gente vai falar sobre esse vídeo, você tem visto aí na internet, principalmente para os devs, que tem muita promessa aí dizendo que o cara vai fazer curso em 2 meses, 6 meses, em algum certo tempo, e ele vai ganhar um dinheiro X, 5, 10, 15 mil no primeiro emprego, tudo bem? Então, eu não vou dizer que esse tipo de promessa seja verdade ou mentira, eu não entro nesse meandro sobre o quão é ficção uma pessoa almejar isso. Por que eu estou falando isso? Pelas minhas experiências tendo feito entrevistas para algumas empresas, como eu vou mostrar agora para vocês. Então, na ocasião que eu fiz a certificação AWS, vocês reparem que eu não necessariamente, eu já tinha uma bagagem aí de TI, eu já atuava com infraestrutura, tinha muitos anos de suporte, obviamente, tinha um certo tempo, e após a certificação AWS atuando em cloud, eu pude ter várias excelentes propostas. Então, eu vejo sim que é possível. Existem empresas que elas pagam um bom valor por um grupo pequeno de ferramentas e de conhecimento que as pessoas possam ter, principalmente na área de cloud, nesse caso aqui, que é o foco que a gente está falando. E aí você fala assim, cara, mas você tem mais de 10 anos de experiência, 15 anos de experiência. Tudo bem, mas tinham pessoas que eram recém-formados, trabalharam comigo como estagiário, que também seguiram esse caminho de fazer uma certificação de cloud da AWS e ficaram um ano numa empresa seguinte, ganhando aí eu imagino que uns 5, 6 mil reais, e daí para frente partiu para outras empresas para ganhar o dobro. Então, eu sei que também isso existe, isso não é uma promessa. Então, o que eu acredito é que você precisa estar preparado para toda e qualquer oportunidade que possa aparecer. Tendo dito isso, eu vou falar para vocês as principais empresas de qual participei de entrevistas. Mas antes de mais nada, eu vou lembrar aqui que na primeira semana após a certificação, eu fiz alguns pequenos ajustes no LinkedIn e no meu perfil. Eu tive acesso já a muitos convites de recrutadores diretamente no meu LinkedIn. Então, para você aí fica a dica. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para os recrutadores lhe encontrarem, tá bom? Então vamos falar sobre as principais empresas que eu participei de processo seletivo. Então, pessoal, antes de mais nada, só para que fique claro aqui, todas essas empresas aqui, a base, essas principais que eu estou falando aqui, a base delas, salarial, era possível você negociar de acordo com a sua experiência e o que você poderia agregar para a empresa a partir de 10 mil reais, tá? Essas empresas que eu estou mencionando aqui é possibilidade. Eu não vou colocar uma afirmação nem nada, porque eu não posso é, colocar informações a respeito de políticas de empresa e também nem ser antiético, se for o caso. Fato é que é plausível você negociar salários de 10 mil ou a partir de 10 mil, dependendo da sua experiência, do que você pode agregar para a empresa, tudo bem? Então, a primeira empresa que eu participei de processo seletivo foi a Ecor. Ecor é uma empresa que, na ocasião, me chamou para um projeto que era do atuar em produtos da Atlassian, como Bitbucket, Jira, Confluence, e na ocasião eu não tinha experiência com essas ferramentas, mas o principal que eles estavam buscando é uma pessoa que tivesse uma fluência verbal boa para dar suporte a clientes, pelo que eu entendi, que eram americanos. Então, essa foi uma das empresas que me contataram, uma empresa bem expressiva, porque os benefícios deles eram muito bacanas. Se não me engano, incluía auxílio creche, juntamente com o auxílio babá. Então, para mim, né, eu tenho um filho com autismo, seria excelente. Sempre para mim eu avalio o plano de saúde, por exemplo, porque plano de saúde é o que os nossos filhos às vezes precisam de suporte, tudo bem? A outra empresa que eu também recebi proposta foi a Encora, que antes disso se chamava Daitan. Essas empresas, tanto a Encora quanto a Ecor, são empresas super bem avaliadas
na ferramenta Glassdoor, onde você pode ver a avaliação das empresas, o método de entrevista, dentre outras informações, tá? A AWS também me convidou para entrevista. A Oracle também participei de algumas entrevistas da Oracle. E SH Tecnologia, que foi uma grata surpresa para mim, que é uma empresa no ramo de segurança, uma das maiores empresas do Brasil na área de segurança da informação e que me chamou muita atenção. Avaliações do Glassdoor, excelentes e principalmente pelo clima organizacional, tá? E a outra empresa foi a Buyers Dev, tá? Tiveram várias outras, mas essas são as empresas que muitas vezes eu fiz mais de uma entrevista, não passei nenhuma delas, tá? Mas que eu vejo que é muita adequação ao projeto que elas acabam tendo que prestar para o seu cliente. Tiveram muitas outras empresas que eu passei, inclusive, mas essas foram as que mais me chamaram a atenção e as que eu gostaria de mostrar para vocês. Regulavam sempre o mesmo valor salarial, a faixa, os benefícios excelentes também e ambiente organizacional aparentemente muito bom, principalmente de acordo com alguns técnicos que eu pude falar diretamente e também por avaliações no Glassdoor. E vamos falar então das favoritas. Qual que você acha aí que foi a minha favorita? 3 favoritas eu vou ordenar para vocês. Então, pessoal, antes de falar aqui sobre as minhas empresas favoritas, eu vou fazer só uma correção rapidinho. A Daitan, que era a empresa que passou a se chamar Encore, ou ela meio que ela foi incorporada pela Encore. Essa é uma primeira correção que eu vou fazer aqui. A segunda correção é o valor de R$ 10.000 que eu estou falando tomando como base é porque a minha proposta era essa, tá? Então, pode ser que eu apenas fiz a proposta e talvez não fosse aceita porque não estava nos seus valores. Então eu entendo que eu não quero aqui me prender nem me colocar em uma situação de saia justa de dizer que uma empresa faça isso ou aquilo. São as minhas propostas, eram a partir de R$ 10.000. Tudo bem? Então que fique claro isso. Então, para ordenar aqui as empresas que eu mais achei bacana e que eu adorei, foi, em primeiro lugar, a Oracle. Por que a Oracle? Primeiro, pelos desafios do OCI, que está aí crescendo, está gigante a cada dia, entregando vários serviços muito bacanas que acabam sendo melhores, dependendo da sua necessidade, do que alguns serviços da AWS, muito mais simples de serem utilizados, principalmente em serviços de segurança, ferramentas de Bastion Host, dentre outras ferramentas lá, tá? Então, e o outro fator da Oracle é que eu tenho amigos que trabalham na Oracle, tá? Então, cara, a pessoa fala para você de uma forma que é fantástico você estar trabalhando numa empresa dessa, você ser bem remunerado para entregar um trabalho excelente para o seu cliente, entendeu? E isso, para mim, é o que me enche os olhos na Oracle, tá bom? Obviamente que não desdenhando de nenhuma outra empresa, nem da empresa que eu trabalho em nada, mas me chamou a atenção pela proposta que eu conheci, tá bom? Então, que fique claro isso. A Encore foi a segunda. E por que que a Encore se enquadrou na segunda? Porque, se eu não me engano, a Encore ela tinha benefícios muito bons que possam me atender a minha família e meu filho. Esse é um primeiro ponto. A demonstração também dela de humanidade. Ela me pareceu muito humana porque a Encore, eu passei no processo seletivo da consultoria dessa empresa e eles tentaram me encaixar em vários projetos. Eu não consegui acompanhar naquela época a fluência de inglês necessária na maioria dos projetos, sabe? E até participei de projetos, de entrevista de projeto, mas não era muito meu foco. Eu que era voltado para Linux, trabalhar com bare metal, tudo mais, para empresas em Portugal. Então, para mim, foi fantástico, maravilhoso ter feito processos para a Encora e eu tenho a impressão que eles ainda ficam lá com o meu currículo aguardando uma oportunidade. Cara, isso é fantástico. Hoje eu estou bem onde eu trabalho, eu não tenho essa necessária dependência de entrevista. Lembre-se que eu estou passando para vocês experiências que eu passei que pode ser um bom caminho para você, tá bom? Então, não fale, não pense que ele está pensando em sair. Não, não é isso. Foram épocas, tá bom? Épocas que já passaram. E em terceiro lugar é a AWS. A AWS é o principal player de cloud atualmente. Ela tem bons salários, se você for ver lá no Glassdoor, por exemplo, parece ter bons processos bem definidos, alguma maturidade, e você poder fazer algo excelente em cima do que já é excelente é um excelente desafio. Eu imagino que seja uma marca que fica para você para a vida toda. Você trabalhou na AWS, no Google da vida, numa Microsoft. Gente, imagina você contar essa história aí
Eu acho que é o ápice da carreira do profissional de TI trabalhar num grande player de tecnologia, tudo bem? Então, tendo dito isto, as minhas preferências e um carinho total pela Oracle, eu vou passar a vocês agora as minhas impressões das entrevistas, um geralzão das impressões que eu tive das entrevistas que participei. Então, pessoal, as impressões que eu tive das entrevistas que participei foram o seguinte: não se atendo apenas às empresas que eu mencionei como principais, mas fazendo um geral de todas as outras que eu participei, tudo bem? Então, o que eu percebi muito claramente é que a gente pode tentar vagas de todo tipo, desde que a gente se enquadre nela, né? Então, assim, por que que eu falo isso? Porque teve empresa que, embora pagasse muito bem, pedia uma stack, pouca coisa de conteúdo, de domínio do profissional e que assim você recebia um sim, você está aprovado na hora ali da entrevista. Então você pensa, cara, como é que essa empresa está pagando um valor X e pede somente isso e me aprova agora de imediato? Pode ser a necessidade da empresa, pode ser que eles tenham que atender algumas demandas contratuais, tudo bem? Pode ser. Mas é um fato que você pode cair em uma situação favorável dessa. Então, é recomendável que você esteja preparado para isso, tá? Algumas outras, elas pediam coisas absurdas, umas stacks enormes. Ela pedia, por exemplo, para um DevOps orientado para infra, duas, três linguagens de programação, etc. Cara, e aí tu chega na entrevista, você tem que refazer as perguntas do entrevistador, muitas vezes era um gestor de projeto, outras vezes era o próprio recrutador, para ver se você entendeu a pergunta, para depois você responder, sabe? E chega a ser estranho. É o que se espera, né? Você vê uma lista enorme, quase como posso dizer, um livro de tecnologias que você tem que dominar e coisas muito distantes, coisa que é muito de dev, coisa que é muito de pessoal de operações, tudo junto numa vaga só, e você tem que responder, você não sabe nem o que você vai responder, você não sabe nem como se preparar para isso. E aí não tem muito para onde correr, você acaba não se saindo bem nessas oportunidades. E também eu percebi que a área de DevOps, ela ainda é um ponto, é uma interseção que as pessoas não começam, não sabem onde começam e onde terminam. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Em geral, eu entendo que o DevOps, ele é aquela miscelânea ali, né, de developer com operações. Porém, eu participo de vagas e atuo mais com a vertente de infraestrutura cloud e DevOps e provisionar serviços, automatizações e pipelines e tudo mais para que possa ser deployadas aplicações o quão mais rápidos possíveis, com resiliência, com custo acessível e com segurança. Tudo bem? Essa é a minha visão. Só que tiveram várias e várias entrevistas que as perguntas eram quase que exclusivamente para um developer. Então, o que que eu vi? As pessoas queriam um developer que sacasse um pouco disso. Eu acho que é um pouco difícil, talvez não seja o core de um developer sacar profundamente de load balancer. Talvez não seja o core de um developer sacar profundamente de alguns aspectos de segurança muito a fundo ou de infraestrutura de redes, talvez não seja, até porque a AWS ela provê vários serviços para facilitar o dev dele programar e simplesmente botar a sua aplicação para rodar, para testar. Mas eu tive muita ocasião que aconteceu isso. Me chamaram para entrevista, quando eu fui ver, me chamaram errado. Eles tinham que ter chamado um dev para isso e não um DevOps que atua na vertente muito mais ligada a operações. Tudo bem? Então, essas foram as impressões que eu tive. E para seguir aí, eu vou dar algumas dicas de entrevistas que talvez possa lhe ajudar. Elas talvez sejam recorrentes, mas eu não vou deixar de fazê-las. E a primeira dica aí que fica para vocês é a seguinte, galera: aprenda inglês. Não tem mais margem para que você possa dar desculpa para dizer que não tem inglês, que não sabe inglês. Você precisa desenvolver isso, tá bom? E não somente fazer um curso, talvez nem a gramática você precise toda dela, mas você precisa falar e se comunicar em inglês bem, seguramente.
Isso é um grande ganho, porque eu já vi várias vagas que, se eu tivesse uma fluência melhor, se eu tivesse um encadeamento de palavras, de sequência de pensamentos para falar ali na hora, eu teria me dado muito bem nessas vagas, porque a parte técnica eu tinha promessa de desenvolvimento dentro dos times, tá bom? Então, essa é uma primeira dica essencial que eu passo para vocês. Outra coisa, tenha casos práticos reais para você discutir na hora da entrevista. Se você não trabalha, não tem experiência, crie laboratórios para você ter o que falar, conversar, como se aplicou, quais foram as dificuldades, como que foi feito, e você saber tatear tudo aquilo ali para você saber falar com propriedade na hora da entrevista sobre aquele assunto ao qual você está sendo perguntado, tudo bem? E, se possível, tenha em mente, é uma terceira dica que eu vou te dar, tenha em mente sempre o seguinte: todos os seus feitos relaciona, resume. A AWS, por exemplo, ela lhe manda alguns vídeos antes de você, ela te recomenda que você assista alguns vídeos antes de você fazer o processo seletivo. E tem um modelo STAR, que é uma sigla para uma estrutura de entrevista que eles fazem, mas o que ficou mais marcado na minha cabeça é o seguinte: tenha em mente que em todos os seus feitos você pense qual o problema que você precisou resolver, qual foi a forma que você resolveu esse problema, e o resultado, qual foi o output dessa resolução. Você trouxe quanto de economia para a sua empresa, ou você trouxe quanto de lucro para a sua empresa, ou você trouxe quanto de melhora de imagem, outro aspecto de ganho para a sua empresa com as suas ações. Então, sempre pense nisso, mesmo que você tenha trabalhado com uma equipe, obviamente. Sempre tenha em mente de forma muito clara isso para passar numa entrevista, principalmente na AWS e na Oracle, tá bom? Essas são as principais dicas que eu vou passar para você hoje. E, por fim, vamos para a conclusão. Bem, pessoal, e para concluir, eu quero dizer para vocês aí que com certeza a vaga tem para todo mundo, tá? Seja você um dev júnior, um estagiário, um pleno ou um sênior, você vai ter que começar de algum lugar. E com certeza a área de TI vai lhe proporcionar muitas oportunidades que outras áreas comerciais podem ser mais difíceis ainda. Então, se você gosta do ramo, cara, você segue em frente, cria uma stack de conhecimento, conheça lá um bocado de Linux, conheça redes. Um dev precisa conhecer Git, estude um pouquinho sobre o que é microserviços, escolha a sua linguagem favorita, entenda, aprenda. Tá? Eu recomendo um canal para você de uma mocinha chamada Rafaela Ballerini. Eu gosto muito do canal dela, uma pessoa excelente. Ela trabalha muito ali com a ideia, um incentivo para os devs que estão iniciando na carreira, dando recomendações de cursos, o que ela faz no dia a dia, rotina de trabalho. Cara, sigam em frente, façam o que vocês precisam fazer para estarem prontos para quando as oportunidades aparecerem. E com certeza vão aparecer. De repente você está almejando muito imediatamente e você pode estar preparado para esse muito, mas inicialmente você pega aquele que você acha pouco, mas para a média do brasileiro não é pouco. As condições de trabalho são geralmente muito boas para quem trabalha em TI. Então, galera, persista e sigam e vocês vão conseguir chegar às metas que vocês traçarem e para onde vocês desejam ir, tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Um excelente dia, noite a todos, de acordo com o momento que você esteja vendo esse vídeo, e até a próxima.